Olá, boa noite, ou bom dia, boa tarde, seja lá qual for o horário que você for acompanhar este vídeo. Sejam todos bem-vindos. Este é o canal do Projeto Pomone. Estamos numa série de estudos relacionados aí à vida no campo. E hoje vamos estudar um tema da maior importância, a verdadeira educação, a lição 7 do nosso guia de estudos. Se você deseja receber esse guia de estudos, se quiser entrar em contato conosco, pode nos enviar um e-mail ou deixar aqui nos comentários seu WhatsApp e nós falaremos então com você, certo? Bem, hoje não estou nada bem da garganta. Vou passar a palavra para a Maciela, que vai conduzir então essa recapitulação. E enquanto ela vai abrindo aí o microfone, vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, amado Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos mais uma sexta-feira, mais um dia de recapitularmos assuntos importantes para a nossa vida espiritual. Conduza esse estudo, abençoe ricamente aqueles que assistirão também pelo YouTube. Em nome de Jesus, amém. 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 Um feliz sábado a todos, que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja conosco e melhoras, né, para o irmão Rafael e os demais que também colocaram aí no chat que estão com problemas também aí na questão da gripe, né? Que Deus venha conceder a saúde. Então, irmãos, hoje nós estamos na lição 7, né? A verdadeira educação. E quão importante é essa lição para nós, pois o nosso objetivo principal de vida cristã e a vida no campo é um meio de englobar, um meio de facilitar esse objetivo, que é a verdadeira educação. Pois é através da verdadeira educação que nós nos aproximamos ainda mais de Deus e conhecemos os preceitos dele e a vontade dele para nossas vidas, né? Então, espero que os irmãos estejam aí com os seus, a sua lição em mãos e em nome de Jesus, vamos lá, vamos começar e aprender um pouquinho mais. Eu gostaria muito da participação dos irmãos. A qualquer momento aí pode levantar a mãozinha, tá bom? E acrescentar o que puder aqui no grupo para que nós venhamos crescer mais em conhecimento e graça. Então, o verso áureo, né, tá em 2 Pedro e capítulo 3, no verso 18, diz assim: Porém, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como para sempre. Amém. Então, o objetivo da vida cristã é crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a verdadeira educação, a gente vai destrinchar um pouco mais durante o estudo, mas a base dela é exatamente essa: nos levar ao crescimento espiritual da glória de Deus, do conhecimento de Deus, do conhecimento e da obediência dos seus mandamentos. Então, essa é uma bênção que Deus deixou para nós, a vida no campo, sendo um instrumento de Deus para nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu quero também ler essa leitura introdutória, que está no livro Lá Adventista, na página 181, que diz o seguinte: Mas os homens que se ativeram aos divinos princípios de vida moravam entre os campos e colinas. Eram cultivadores do solo e guardas de rebanhos, e nessa vida livre, independente, com suas oportunidades para o trabalho, estudo e meditação, aprendiam acerca de Deus e ensinavam os filhos a respeito de suas obras e caminhos. Tal foi o método de educação que Deus desejava estabelecer em Israel. Que texto interessante, né? Então, os métodos que Deus desejava estabelecer em Israel
e ele continua vigente. Nós vamos ver aqui pelos textos que ele continua vigente. Então, esses métodos eram aplicados e desenvolvidos por esses homens que viveram num campo, ensinando os seus filhos os princípios divinos através da vida diária no campo. Então, o campo é um facilitador para que nós possamos ter essa educação e ensinar aos filhos, aos netos, crescer na graça através dos métodos que a verdadeira educação permite para nós no campo. Então, vamos lá. Entrando agora no primeiro aqui estudo propriamente dito, então a pergunta principal é: o que é que significa uma verdadeira educação? Quem tiver com Bíblia aí, quiser ler para a gente lá em Provérbios 9, no verso 10, esse texto é um texto bastante conhecido para nós, né? Alguém aí pode ler para nós? Provérbios 9, no verso 10. Ninguém se habilita? Eu posso ler. Provérbios 9. Ótimo, isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Ótimo, irmã Suelândia. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando nós tememos, e o temer está ligado à obediência também, né? Quando nós obedecemos o Senhor, nós temos a sabedoria, porque Ele é o autor da sabedoria. Então, o princípio da verdadeira educação é temer a Deus. E olha que interessante, diz assim, mensagem aos jovens, 168. A verdadeira educação significa mais que um curso de estudo. É vasta. Inclui o desenvolvimento harmônico de todas as aptidões físicas e das faculdades mentais, ensina o amor e o temor de Deus, sendo o preparo para o fiel desempenho dos deveres da vida. Então, o temor ao Senhor vai nos tornar pessoas mais responsáveis, mais diligentes, pessoas mais amorosas, né? Ensina o amor e o temor ao Senhor. Essa é a base da verdadeira educação. Então, a educação que põe o estudante em íntima relação com o mestre, enviado por Deus, é verdadeira educação. Então, o que é que vocês pensam sobre essa questão da base da verdadeira educação? Uma educação que tem como base o temor a Deus. Será que hoje, no mundo ao qual vivemos, nossos filhos e nós temos o privilégio no mundo secular de ter uma educação com o temor ao Senhor? O que é que vocês pensam sobre isso? Alguém quer comentar? Vou abrir o microfone. Irmã Maciela e irmãos, né? Boa noite a todos. Eu penso que realmente é só dentro do propósito de Deus, buscando mesmo, é que, né, aprender e fazer e cumprir aquilo que Deus falou, é que podemos cumprir esse propósito, né? Porque a nossa sociedade, ela é muito, né? Nós temos muita influência na educação, infelizmente, dos jesuítas, e que foca muito em questões que atrapalham, né, o desenvolvimento harmônico mesmo de todas as faculdades. E realmente, Satanás, ele tem muito êxito em influenciar os seres humanos a desvirtuar aquilo que Deus colocou, né? E infelizmente na educação tradicional a gente tem um foco na competição, em notas, né? Em estudo de livros, em decorar, em gravar e gravar, gravar conteúdos, mas aí fica de lado as outras habilidades, né? Além de incentivar o egoísmo, né, do ser humano, também o egoísmo por meio da competição, também deixa de trabalhar as outras habilidades que Deus propõe aí, né, no livro de educação, nas orientações, que são o desenvolvimento harmônico, né, das outras habilidades, especialmente das crianças, né, que precisam se desenvolver muito fisicamente primeiro, para depois ir para a parte teórica, né, de escrita e leitura, escrita, etc. Então, realmente, é só buscando muito o temor do Senhor
porque até mesmo dentro do nosso povo, né, é muito pequeno o número das pessoas que conhecem e que praticam, né? Aqui, eu digo aqui na nossa realidade do Brasil. Sim, infelizmente, né? E ótima colocação da irmã, e é exatamente o que o texto, né, a segunda pergunta vem dizendo. Qual é o resultado de uma falsa educação? Lá em Provérbios 14, no verso 6 a 8, vem falando que o resultado dessa falsa educação, que é o oposto, né, o que a irmã falou, é a educação que, infelizmente, temos hoje à disposição no mundo, de forma mais prática nas escolas. A Bíblia traz para nós que o resultado dela é loucura, né? É loucura, é engano aos tolos. Então, nós vemos aí tanta correria, né, do mundo corporativo, e a gente estuda e faz uma, duas, três faculdades, e pós, e graduação, e no final, o vazio existencial não é curado, porque a verdadeira educação, ela completa o físico, o mental e o espiritual. E uma educação que não contempla o físico, o mental e o espiritual, ela não é verdadeira, ela não pode te preencher por completo. Então, Ellen White fala assim, há no mundo duas classes de educadores. Uma é a daqueles que Deus torna canais de luz, e a outra, a dos que Satanás usa como agentes seus, e que são sábios em fazer o mal. A outra classe está em concerto com o princípio das trevas, que sempre está alerta para descobrir uma oportunidade para ensinar aos outros o conhecimento do mal. Que triste isso, né? Triste saber que o meio educacional a qual o mundo se tornou, né? Ele, na verdade, é um meio de doutrinação e afastamento de Deus. Infelizmente, a gente, até no meio dos próprios cristãos, né? Infelizmente, essas raízes estão lá também, inficadas. Então, temos que vigiar e orar nesse sentido. Vamos lá, aprendendo o ABC. Qual é a instrução específica de Deus com respeito a ensinar as nossas crianças a sua vontade? Quem puder abrir lá Deuteronômio no capítulo 6, 6 a 9, tem uma resposta muito importante lá para a gente. Quem puder abrir para nós, e eu já vou adiantando lendo o texto de Ellen White. Por todo o tempo em que Deus me der poder para falar a nosso povo, continuarei a convidar os pais a que deixem as cidades e formem lares no campo, onde possam cultivar o solo e aprender do livro da natureza as lições de pureza e simplicidade. As obras da natureza são ministros silenciosos de Deus a nós dados para que nos ensine verdades espirituais. Elas nos falam do amor de Deus e declaram a sabedoria do grande artista. Que lindo, né? Alguém abriu lá Deuteronômio 6, 6 a 9? Eu abri. Pode ler. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e das suas portas. Que bênção, né, irmão Celândia? Como Deus, ele se preocupa com a educação, com a nossa educação, pois isso está Sim. vinculado à nossa salvação, é um meio de operar a nossa salvação. A irmã tem algum comentário em relação a isso? Eu penso que assim realmente Deus nos fala, né, para ensinar pelo exemplo, pela proximidade dos pais ali, né, que como ele White fala são os melhores professores, e em todo o tempo, né, quando fala andando pelo caminho, né, na sua casa. Então é essa relação, né, entre pais, mães e filhos que Deus pretende assim desenvolver esses ensinamentos, né, tanto para os pais e mães quanto para os filhos ali no lar. Sim. E olha que interessante o texto que a irmã leu.
fala sobre o ambiente também, né? Andando na casa, e escreve nos umbrais das portas da casa. Isso mostra como o ambiente a qual nós estamos é importante para a nossa salvação. E aí o texto que eu li para a nossa santificação e salvação, né, por consequência. E o texto que eu li fala, né, como Deus, ele deseja, né, ela insiste que Deus deseja que as pessoas vá para o campo, pois lá é um facilitador, né, é o ambiente que vai estar o tempo todo ali falando sobre a verdadeira educação e diretamente nos ligando a Cristo, né, a Deus, como nosso Criador. Bênção. Outra perguntinha é: por que Deus escolheu este caminho para o seu povo? E aqui tem bênçãos maravilhosas. Os irmãos que puderem abrir lá, alguém abre Salmo 32, verso 8. Outro, se puder abrir Salmo 37, verso 3. Seria importante a gente conhecer um pouco mais, porque Deus diz que ele tem bênçãos. É por isso que ele escolheu a vida no campo para nós, para que nós venhamos ter a verdadeira educação, porque ele determinou bênçãos para nós. Alguém abriu para ler para nós? Salmos 32, verso 8. E Salmos 37, no verso 3. Vou ler mais um textinho aqui. Quem abriu, daqui a pouco pode ler para a gente. A agricultura oferecerá recursos para o sustento próprio. É necessário método e tato para cultivar com êxito frutas e verduras. Olha que interessante. Alguém aí vai ler para nós? Salmos 32? Como não seja outra pessoa, eu leio novamente. Se alguém quiser ir nos próximos, 32, 8. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Amém. Então, Deus é que escolheu esse caminho para nós. E ele daria conselhos, ele nos diz como devemos plantar, como devemos cultivar. E cabe a nós, irmãos, buscarmos esse conhecimento. Às vezes as pessoas querem ir para o campo e quer jogar só a semente lá e pensar que vai nascer. Confesso que quando eu mudei para o campo, começou a nascer tudo, porque a terra estava bem conservada, né? Estava com a matéria orgânica maravilhosa. Então, tudo que a gente plantava, não, o tomate era daquele tamanho, assim, a coisa mais linda. E depois, obviamente, a terra foi ficando mais cansadinha, né? Então, foi morrendo muita coisa. E aí eu falei, gente, e agora? O que é que eu faço? Então, eu tive que lembrar de tudo que eu tinha estudado, né? Para que pudesse plantar da forma correta, cuidando da terra, né? Então, as bênçãos de Deus, ela vem, mas nós temos que buscá-la também. É isso que o texto está dizendo para nós. Alguém abriu lá o verso 37 para a gente contextualizar um pouco mais isso que estamos falando? Então, eu leio aqui, ninguém abriu aí, eu leio o verso 37. Só aqui um momentinho. Marcela, se você quiser, eu estou com ele aberto aqui. Ótimo, perfeito, então. 37, 3, e depois. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. 34. Espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Ele o exaltará para que você herde a terra. Você verá quando os ímpios forem exterminados. E 39. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempos de angústia. Amém. Então, olha as promessas que o Senhor tem para nós, né? São promessas de bênçãos, são promessas maravilhosas, mas a nossa parte é buscar conhecer a vontade de Deus, né? Conhecer
os propósitos de Deus para a gente desfrutar dessas bênçãos. Então, não é só ir para o campo e pronto, e acabou, e vou jogar a sementinha no chão e está tudo bem. Não é assim. Nós devemos estudar esse ABC da verdadeira educação, tá certo? Nesse, Então, nesse texto, Marcela, desculpa interromper, ela diz aqui, né, no final, no livro Educação, devem ser estudadas as necessidades especiais de cada variedade de planta. Variedades diferentes requerem solo e culturas diferentes, né? Então, ela diz que deve ser o ABC, realmente deve ser o nosso estudo, né? E a partir da sim, natureza, a gente tem a revelação de Deus por nós, né? Para nós, e podemos aprender realmente, né, essa ciência aí dentro de que Deus colocou, né? A capacidade da terra de produzir, né, o alimento. E amém. a gente percebe, assim, né, hoje em dia, em vários estudos, até a gente ouve, assim, né? Realmente como que, né, a capacidade do solo ali, né? Se for tratado, né, de maneira natural, né, com sabedoria, com estudo, né? Sim, sim. Capacidade realmente de produção. Exatamente, os métodos de Deus, né? E ela fala, né? O estudo da agricultura deve ser o ABC da educação dada em nossas escolas. Este deve ser justo o primeiro trabalho pelo qual iniciar. Aí fica a reflexão: será que é isso que nossos filhos têm aprendido nas escolas, né? Eu já trabalhei no colégio adventista, né? Na área psicológica, mas não tinha verdadeira educação nessa questão do ABC lá, não. Então, será que você, pai e mãe, né, está delegando a educação dos seus filhos a uma verdadeira educação? Então, cabe a nós a responsabilidade de praticar a verdadeira educação partindo do princípio da agricultura. E a vida no campo, obviamente, é o meio mais facilitador para colocar essa educação em prática, ok? Vamos lá para o contraste? Rafael, o tempo aí você me dá uma orientada, tá bom? Perfeito. Por enquanto, tudo Isso. certo. Quando aparecer aqui a mensagem que faltam 10 minutos, eu aviso. Ok. Então vamos lá para o contraste, né? Descreva os resultados do método de Deus em contraste com os resultados do método do inimigo. Que resultado, né? Então aqui a gente vê alguns textos na palavra de Deus, no Salmo mesmo, 128. Eu vou ler aqui, só para a gente contextualizar um pouquinho. 128, vou ler o verso aqui fala sobre as promessas de Deus, né? Então, as promessas, abençoado é todo aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Então, nós vimos que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, aqui está dizendo que aquele que teme ao Senhor, né? Ou seja, ele tem sabedoria, ele recebe bênçãos, né? A tua esposa será como uma videira frutífera pelos lados da tua casa, então, várias promessas de bênçãos que o Senhor tem para aqueles que vivem de acordo aos métodos que Ele escolheu para nós, né? Então, Deus na Bíblia só derrama bênçãos para aqueles que buscam obedecer a sua palavra. Mas, em contraste, né? Em contraste, eu vou ler Provérbios 14, vem falando sobre 14 no verso 12. Diz assim: há um caminho que parece certo ao homem, mas ao seu fim são os caminhos de morte. Então, quando nós escolhemos os nossos caminhos, né? E muitas das vezes achamos que ele é o correto, ao fim é um caminho de morte. Então, assim, eu conheço algumas pessoas que conhecem a mensagem de vida no campo há muitos anos e nunca tomaram a decisão de ir para o campo e criaram seus filhos na cidade, né, expostos aos perigos da cidade. E hoje os filhos adultos estão fora dos caminhos do Senhor. Então, hoje eles choram, né, por ver o resultado
maléfico de não ter obedecido o chamado de Deus para viver no campo. Ah, mas eu conheço gente do campo também, certo. Mas vamos lá. As promessas de Deus estão no campo. Se no campo você obedece aquilo que Deus mandou, você tem como ir lá reivindicar. A gente não merece nada, não, né? Mas a gente tem como lá reclamar as bênçãos do Senhor para nossas vidas, entende? Quando nós estamos no caminho dele. E se você conheceu e está na cidade, depois você pode reclamar o que a Deus? Então, nós temos que ser honestos com nós mesmos em relação a isso, né? Então, os métodos do inimigo é tristeza e dor. Isso nós já sabemos, né? É, vou Marcela, adiantar. eu Pode falar, gostaria de Simone. só frisar uma frase aí que eu achei muito forte e interessante na pergunta 6, né, no comentário da pergunta 6, quando ela diz: os costumes e práticas das cidades incapacitam a mente dos jovens para a percepção da verdade. Sim, Então, eu pensei, realmente isso é forte, né? Porque na cidade tem tantas distrações e práticas que distanciam, né, os jovens, e especialmente os jovens, né, ela fala, de Deus, que realmente incapacitam, né, a mente humana para que contemple, né, o Deus e desenvolva esse relacionamento. Então, sim, o conselho de Deus não é à toa, né? Não é à toa realmente para as crianças, para os jovens, né, especialmente, e cada dia mais, né, isso a gente percebe, essa realidade. sim, sim. E aí a pergunta 6 vem exatamente provando isso, né, irmã Suelândia e demais, que diz Sim, por que a escolha do local para o desenvolvimento do método de Deus para a educação é tão importante. E ali os textos colocados na lição foi o contraste do Éden, né, que Deus criou o Jardim do Éden, com Sodoma e Gomorra. E nós já estudamos aqui lições passadas sobre o resultado da escolha de Ló em ter escolhido morar ali próximo a Sodoma e Gomorra. A partir de um tempo, ele se tornou cidadão também de Sodoma e Gomorra. E nós vimos, né, o texto bíblico nos mostra o resultado maléfico para toda a família dele ter se associado e ter vivido em um ambiente que não proporcionava aos jovens, aos filhos e até mesmo os adultos, né, que a esposa dele se perdeu ali, um ambiente favorável a se conectar com Deus. Então, essa história de qualquer lugar é lugar, eu tenho fé, que Daniel vivia em Babilônia, Daniel não estava lá por livre e espontânea vontade. E Ellen White traz um texto também que ela fala que não tem uma em 100 famílias, né, que são beneficiadas física, moral ou espiritualmente, que vivem na cidade. Então, assim, nós devemos. Marcela, Oi. desculpa te interromper, só dentro Não, dessa questão aí de Daniel, eu participei de um congresso com o Joshua White aí na Serra do Cipó esse ano, e, nossa, tem os sermões dele gravados, são maravilhosos. Para quem, né, tiver interesse, vale muito a pena. E aí ele fala, ele mostra que a educação que Daniel e aqueles jovens que foram fiéis lá, ele fala, muitos outros foram cativos, mas só eles foram fiéis. E por quê? Aí ele fala da educação que eles tiveram. Ele mostra a verdadeira educação na Bíblia. E Daniel e os três, né, os outros três foram deles. Então, ele aí mostra o contraste do povo de Israel, dos que estavam seguindo os princípios de Deus e do que não estavam. Então, Daniel, né, foi usado por Deus poderosamente, mas teve por trás. Ele até intitula o sermão de Daniel, capítulo 0. É maravilhoso, ele mostra isso. As mães que foram fiéis na educação conforme Deus tinha ensinado. E aí é por amém. isso que a gente vê Daniel lá depois, né? Sendo Sim, usado por Deus daquela forma. porque não é de uma hora para outra, né? Só para a gente Não, não. concluir, o que inclui? O que inclui? Trabalho, trabalhar bastante, comer do suor do seu rosto, mente ativa constantemente para não darmos espaço às tentações. Essa é a bênção da vida no campo. Rafael, Bem, já temos chegamos no seis fim. minutos. 6 minutos. 6 minutos? Aham. Muita coisa ainda. Sim. Então, os resultados, né? Os resultados foram
a gente vê na palavra de Deus os resultados benéficos, né, para quem obedece, e infelizmente resultados ruins, né? E aqui passa alguns exemplos que a gente viu da vida de José, né? José que viveu no campo e como ele foi usado por Deus, e como ele teve sabedoria, como a inteligência dele foi diferencial em relação a dos demais, como ele foi usado por Deus, né, para libertar também um povo ali na questão da fome, né, livrar da fome. E aí vem os exemplos de Davi e de Daniel, que a irmã Suelândia aqui também já falou um pouco. Eu só quero ler uma passagem que está no Lar Adventista. A juventude e a infância de hoje é que determinam o futuro da sociedade. E o que esses jovens e essas crianças hão de ser depende do lar. A falta de boa educação doméstica pode ser responsabilizada pela maior parte das enfermidades de miséria e criminalidade que flagelam os homens. Se a vida doméstica fosse pura e verdadeira, se os filhos que saem do lar se achassem devidamente preparados para enfrentar as responsabilidades da vida e seus perigos, que transformação não experimentariam no mundo? O mundo, né? Então, olha só que bênção. Se o lar fosse um lar de acordo com os princípios de Deus, o princípio da verdadeira educação, o mundo seria outro, mas nós sabemos que temos que fazer a diferença individualmente, cada um, né, nos dias de hoje. Então, como podemos ensinar nossos filhos de acordo com o plano do Criador? Qual será o resultado na vida dos filhos? Então, a melhor forma de ensinar são com os métodos instituídos por Deus e que a gente se debruce a estudá-los, né? Então, só para a gente concluir, Provérbios 22, no verso 29, diz o seguinte: é, diz assim: vês tu o homem diligente em seu negócio? Ele ficará diante de reis, não ficará diante de homens maus. Então, nós iremos ficar diante de reis, de governantes, para defender a nossa fé, assim como Daniel ficou. Então, será que hoje nós estamos nos preparando com a verdadeira educação para termos força moral naquele momento para o nosso caráter ser revelado? Então, o caráter é formado com as pequenas decisões diárias. Não podemos esperar para o último momento para nos preparar. O momento é hoje e Deus desenvolveu esse método da verdadeira educação para facilitar a nossa comunhão com Ele até a chegada desses momentos decisivos na nossa vida e na história dessa humanidade. Amém? Rafael, já estamos nos últimos minutos. Estamos encerrando. Agradeço aí a participação de vocês. Gostaria de deixar aqui uma dica. Não sei quantos já leram. Claro, em primeiro lugar, a Bíblia, os livros de Ellen White. Mas este livrinho aqui é muito bom também. Uma visão adventista da educação, dos irmãos Collin e Russell Stange, certo? Vocês vão encontrar aqui muitas orientações sábias, né? Uma sistematização dos conselhos de Ellen White e os conselhos de Deus na Bíblia, enfim, sobre como deve funcionar a educação e a experiência de dois educadores, né? Com uma vasta experiência na obra adventista. Alguém aí já leu? Uma visão adventista da educação? Muito bom, Maciela. Muito muito bem. bom. Vocês vão gostar muito. Vale a pena procurar esse livro aí. Você, você coloca no grupo para nós, por favor, Rafael? Sim, tiro a foto e mando lá. Não tem o PDF desse, tá? Mas Tá, joia, só o nome. Obrigada. por nada. Muito bem, irmãos. Estamos aí encerrando, então. Muito obrigado aí pela companhia de todos. Continuem estudando o guia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Hum.
só lembrando, né, que o nosso maior exemplo foi Cristo, né? E Jesus, ele viveu no campo, teve sua verdadeira educação no campo, e se nós queremos seguir o caminho dele, né, o exemplo dele, tá aí pra gente. Que Deus abençoe a todos. Dá tempo de orar? Ou muito rapidinho dá. Senhor Deus, obrigado por esse estudo. Continue nos abençoando e nos fortalecendo. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Abraço, irmãos. Boa Abraço, noite. pessoal. Sábado, boa noite.